Nunca imaginei que a ilusão que eu havia alimentado por tanto tempo seria destruída por ouvir um simples telefonema. As risadas começaram, a princípio baixinhas, como um trovão vindo de longe. Então, mesmo que ele não tivesse a intenção de que eu ouvisse, sua voz, a voz do meu filho, continuou a reverberar em meus ouvidos. Eu ouvira cada palavra, e a conexão não havia cessado completamente. Ela é ingênua demais para entender a verdadeira situação. Fiquei paralisado na mesa da cozinha por um segundo. Ao meu redor, o ar mudou, denso e estranho. Eu tinha acabado de mexer meu chá, e o tilintar alegre da colher parecia deslocado agora. O tic-tac calmo do relógio de parede, as cortinas floridas e minha cozinha confortável pareciam estranhos, como se eu estivesse sentado na casa de outra pessoa. Meu olhar estava fixo no telefone. A esposa de Greg, Jenna, juntou-se a ele em suas zombarias secretas, e sua voz ainda estava lá, rindo. Sério, disse Jenna. Ela basicamente nos deu tudo. Ela acredita que está nos ajudando. Meu Deus, que idiota! Greg riu. Deixe-a pensar isso. Quem se importa com o que ela pensa, contanto que ela continue assinando o que precisamos? Mesmo com as mãos tremendo, continuei respirando com firmeza. Eu ainda não podia deixar minha raiva me controlar. Não agora. Meu filho, meu único filho, o cara em quem eu acreditava poder confiar, o rapaz que criei quando seu pai faleceu cedo demais. Mais cedo, eles disseram que queriam verificar algo rapidamente com o credor, então me pediram para ficar na linha. Eu consenti de bom grado. Afinal, eu tinha acabado de enviar a última parcela da casa deles, meus investimentos meticulosos e o seguro de vida do meu falecido marido. Para eles, para o meu neto e para o futuro deles, tudo fluía para aquela casa. Eu me sentia muito orgulhosa e pronta para oferecer. E agora é isso. Levei um susto com o som de vidro arranhando o balcão de mármore. Percebi que minha xícara de chá havia sido derrubada pela minha mão. O tapete que eu havia costurado há anos atrás absorveu o sutil fio de chá de camomila que escorreu pela borda da mesa e caiu no chão. De forma não natural, minha respiração parou como se meu corpo estivesse esperando minha mente processar a traição. Greg sempre foi alguém em quem eu confiava. Ele foi minha âncora quando meu marido faleceu. Aquele que me garantiu que eu nunca estaria sozinha. Quando minha artrite piorou, a pessoa que me contatava todo fim de semana me entregava as compras. Que declarou: "Mãe, agora somos um time. Jenna, você e eu." A família continua unida. Como uma criança pequena agarrada a um cobertor surrado, eu me agarrei ao seu calor e fiquei ali sentada, me sentindo uma completa idiota. A idosa lamentável precisava de mais de uma conexão para enxergar a realidade. Eles transformaram minha confiança em uma arma. Para poder, não para apreciação ou afeição. Estava acontecendo dentro de mim. Uma queimação forte e oca. Ao redor do telefone, meus dedos ficaram tensos, depois relaxaram gradualmente enquanto uma estranha serenidade me invadia. Não dormência. Não, algo mais agudo e frio. Contive-me de chorar. Eles não obteriam essa satisfação de mim. Ainda não. Silenciosamente, apertei o botão que eles haviam esquecido de tocar para encerrar a ligação. O silêncio que se seguiu foi mais profundo do que qualquer grito poderia ter sido. A chaleira atrás de mim ainda gemia, implorando por atenção. Levantei-me, desliguei a lenta e propositalmente coloquei minha xícara de volta como se nada tivesse acontecido. Houve silêncio na casa. A vela que Jenna me dera de Natal no ano passado exalava um leve aroma de lavanda. Olhei para ela por um tempo. Eles haviam roubado minha vida, meu dinheiro e minha casa, e eu havia permitido que isso acontecesse. Coloquei as duas mãos no balcão da cozinha e disse: "Chega", num sussurro baixo e tranquilo. Antes de ouvir a risada vil do meu filho naquela manhã, eu estava tomada pelo orgulho. Eu havia observado o último pagamento da hipoteca enquanto estava no balcão do banco. A jovem caixa me entregou o recibo com um sorriso gentil, mas não conseguia entender o que significava. Greg e Jenna eram agora os donos legais da casa. Sem juros, sem mensalidades e sem dívidas. Era meu legado, meu presente para eles. Meu coração estava cheio, embora a viagem de volta para a casa deles tivesse sido tranquila. Quando dei a confirmação final ao Greg, imaginei seu rosto radiante.
Imaginei Jenna me dando um abraço apertado e talvez chorando. Na minha mente, imaginei meu neto brincando na sala de estar, contente e confortável em uma casa que finalmente estava segura. Eles me convenceram de que era a coisa certa a fazer, fazendo um grande alarde sobre isso no mês passado. Greg respondeu: não se trata apenas de nós, mãe. É pelo bebê. Um dia, ele será dono desta casa. Investimos no futuro dele. Você já fez tanto por nós, mas isso mudaria tudo, murmurou Jenna, que sempre é tão carinhosa por fora, enquanto apertava minhas mãos. Naturalmente, você ainda seria coproprietária. Além disso, seu nome aparece no título. Eles me deram a impressão de que eu pertencia àquele lugar e era membro da fundação. Eu havia engolido o pequeno vislumbre de incerteza que tentava emergir e concordei. Mais perguntas teriam sido feitas pelo meu falecido marido. As letras miúdas sempre o incomodavam. No entanto, eu queria ter fé na minha família, incluindo meu único filho, meu filho. A casa estava imaculada quando estacionei na garagem deles naquela manhã. Os canteiros de flores que Jenna mantinha tão impecáveis foram aparados. No jardim da frente, um pequeno balanço azul estava pendurado no carvalho. Eu praticamente podia ouvir meu marido zombando de mim. Marta, você está mimando-os. Eles deveriam ser autossuficientes. Mas com um único pensamento, eu silenciei sua voz. É amor. Jenna já estava lá dentro, arrumando roupinhas em pilhas organizadas no sofá. No andar de cima, o quarto do bebê estava completamente mobiliado. Tudo cuidadosamente preparado, até as paredes em tons pastel e os bichinhos de pelúcia. Ela olhou para a pilha de coisas de bebê e murmurou baixinho: Marta, temos tanta sorte de ter você. Sem a sua ajuda, nunca teríamos chegado aqui. Então eu sorri. Eu confiava nela. Greg abriu um largo sorriso ao descer as escadas com o bebê, como se tudo no mundo tivesse sido guardado com segurança naquele instante. Com aquele meio sorriso que sempre me fazia lembrar do pai dele, ele respondeu: você não precisava fazer isso, mãe. No entanto, eu sou grata. Todos nós somos. Eu o dispensei fingindo modéstia. Minha família é você. É isso que importa. Durante o café da manhã, eles discutiram seus planos para viagens futuras, as escolas que estavam pensando para a criança e o novo negócio de Greg. Como se nada pudesse perturbá-los, conversaram sobre o futuro com tanta segurança. Saber que eu contribuía para essa estabilidade me fez sentir confortável. Eu não tinha motivo para pensar em nada, nenhum motivo para duvidar de nada. Eu só ouviria meu próprio filho me menosprezando pelas costas algumas horas depois. Não havia motivo para suspeitar que o calor que eu sentia não fosse amor. Era uma ilusão. Eu estava sentada na mesma cozinha agora, e tudo parecia encenado. A gentileza praticada de Jenna, o quarto do bebê e as fotos acolhedoras da família. Tudo fazia parte do espetáculo. Eu sabia como tudo começava. Tudo o que eu queria era evitar ver o que realmente era. Eu ansiava por me sentir querida após a morte de Robert. Quando um casamento de 42 anos termina, um vazio permanece. Era muito silencioso em casa. As noites são longas demais. Qualquer momento que me fizesse sentir menos sozinha era algo a que eu me apegava. Greg e Jenna sabiam que apresentaram o conceito da minha ajuda como um presente quando mencionaram inicialmente. Você pertence à família, mãe. Greg, que estava sentado à minha frente na minha mesa de jantar, respondeu: você sempre será. Naquela noite, sua voz era tão suave, como se ele estivesse me protegendo de algo desagradável. Queremos que você esteja presente em todos os momentos. Isso é impossível sem você. Eles enquadraram tudo em termos de segurança, amor, família e futuro. Coloquei minha assinatura lá. E me aclamaram como uma heroína quando o primeiro empréstimo foi aprovado sem problemas. Greg sorriu: viu, somos uma equipe. Certa semana, Jenna me abraçou como uma filha e me deu biscoitos caseiros. Foi agradável. Foi seguro. No entanto, eles fizeram mais de um empréstimo. Na segunda ocasião, foi para refinanciar uma parte da casa para fazer melhorias. Jenna me mostrou painéis de inspiração com adesivos de animais da floresta e tons suaves de amarelo, e comentou: você vai adorar o novo quarto de bebê, mãe. Seu neto vai crescer neste quarto.
Chegou então a terceira vez. Mãe, o novo conceito de empresa é sólido. Folheando folhetos de marketing sofisticados, Greg descreveu seu novo negócio com tanto entusiasmo na voz: garanto que o retorno será benéfico para todos nós. Ouvi a voz do meu falecido marido novamente, no fundo da minha mente. Calma, Marta. Não assine nada que você não entenda completamente. Mas eu ignorei. Meu filho não era nada parecido com as histórias de terror nos noticiários. Greg não era uma daquelas crianças que exploram os pais. Ele me amava. Ele estava construindo algo bom. Eu não queria insultá-lo duvidando do seu julgamento. Então, assinei várias vezes. Cada vez que entregava mais do que a minha assinatura, entregava confiança, permissão, influência. Os documentos de procuração vinham em seguida. É só uma formalidade. Mãe, você confia em mim, certo? Assim, eu posso cuidar da papelada para você. Sem estresse. E eu queria isso: menos estresse, menos formulários, menos jargões jurídicos que eu mal entendia. Aos 72 anos, ler contratos financeiros densos era como decifrar uma língua estrangeira. Greg disse que cuidaria de tudo. Para mim, Jenna fez questão de que eu me sentisse amada o tempo todo. Pequenos presentes, jantares semanais, eles começaram a ligar mais, a me visitar mais. Era como se todo o meu mundo estivesse ancorado em segurança novamente com eles. Pelo menos era assim que me sentia. Agora eu vejo como era. Cada sorriso, cada elogio, cada pedido era mais uma camada de isolamento entre mim e a verdade. Eles não queriam apenas a minha ajuda. Eles queriam o meu acesso. Eu não queria olhar. Mesmo depois de ouvi-los zombar de mim naquela ligação, parte de mim se agarrou à pequena esperança de que talvez não fosse tão ruim quanto parecia. Talvez estivessem só brincando. Talvez eu tivesse entendido mal. Mas algo feio havia mudado dentro de mim. O calor que eu costumava sentir perto de Greg e Jenna havia se transformado em algo frágil. Sentei-me à mesa da cozinha, olhando para o meu celular. Minhas mãos pairavam sobre a tela. Meu coração batia firme, mas forte. Foi Jenna quem me apresentou ao acesso à nuvem, configurando aplicativos para que eu pudesse ver tudo em um só lugar. Ela disse que era para que eu não me preocupasse, para que tudo fosse transparente. Transparente. Essa palavra ecoou na minha mente quando finalmente abri as pastas financeiras que eles me vincularam 2 meses antes. Arquivos que nunca me preocupei em verificar porque confiava neles. Os primeiros arquivos pareciam inofensivos: documentos de hipoteca, resumos de poupança, declarações de imposto predial, tudo o que eu esperava ver. Então, vi algo que não reconheci. Uma conta empresarial, com meu nome anexado a ela. Pesquei. O saldo era significativo, mas o mais alarmante era o histórico de transações, transferências bancárias, saques, transferências para contas em nome de Greg. Abri outra pasta, depois outra com um rótulo: um pacote de investimento conjunto. Meu nome apareceu novamente como o principal fiador. Depois, vieram as contas de corretagem, 3 delas, carteiras de alto risco, investimentos em criptomoedas, empréstimos alavancados em ativos que nunca autorizei. O nó no meu estômago se apertava a cada arquivo que eu abria. Eu sentia como se estivesse descascando camadas de uma ferida que eu não sabia que estava infectada. Meu nome, minha identidade, estavam ligados a atividades financeiras das quais eu não tinha conhecimento. E eles fizeram tudo isso usando o acesso que eu lhes dei voluntariamente. Os papéis da procuração, as contas conjuntas, meu score de crédito impecável. Fiquei ali sentado, respirando calmamente, meus dedos gelados na tela. Greg não tinha apenas pegado emprestado de mim. Ele havia construído uma teia de estruturas financeiras comigo no centro como seu escudo silencioso e inconsciente. Se alguma coisa desmoronasse, se algum negócio desse errado, meu nome seria o primeiro a ser investigado. Não era apenas traição. Era exploração. Senti a cozinha ficar menor ao meu redor, como se as paredes estivessem se fechando aos poucos. A casinha aconchegante onde eu me aconchegava de repente se tornou desconhecida. A cadeira em que eu me sentava parecia estranha. Até as fotos de família na parede pareciam zombar de mim com sua felicidade cuidadosamente selecionada. Larguei o tablet lentamente.
A vontade de gritar, de ligar para ele imediatamente, de exigir respostas, queimava meu peito, mas não me mexi. Porque sob aquele fogo, algo mais começara a se formar. Uma calma estranha e fria. Eles contavam com a minha ternura, com a minha ânsia de evitar conflitos, com a minha cega disposição de confiar apenas para ficar perto deles. Mas isso era diferente. Não era um simples mal-entendido. Era um roubo disfarçado de amor. Levantei-me, fui até a pia e lavei as mãos como se estivesse esfregando a vergonha. A água morna correu pela minha pele, mas o frio dentro de mim permaneceu. Você deixou isso acontecer, Marta? Pensei amargamente. Você entregou as chaves a eles. Sequei as mãos cuidadosamente, dobrei a toalha e me virei para o pequeno escritório ao lado da cozinha. O antigo arquivo do meu falecido marido estava encostado na parede, intocado havia anos. Abri a gaveta lentamente, tirando a papelada que eu não olhava desde a morte dele. Eu precisava ver tudo agora. Chega de confiar nos resumos deles. Chega de sorrir enquanto assinava papéis. Se eles queriam me tratar como se eu fosse burra demais para perceber o que estava acontecendo, estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. A casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac rítmico do velho relógio da lareira. Eu me movia pelos cômodos com cuidado, calmamente, minhas emoções não mais explodindo, apenas se aguçando. Não havia gritos, nem pânico. Isso lhes daria poder. Eu não lhes entregaria minha dor daquele jeito. Não mais. Coloquei um bule de chá fresco na mesa, controlando a respiração a cada movimento. A rotina familiar impedia que minhas mãos tremessem. Minha gata, Vilu, me seguia de cômodo em cômodo, seus olhos verdes observando cada movimento meu. Ela sabia que algo havia mudado. Animais sempre sabem. Liguei meu laptop e entrei novamente nas contas na nuvem que Greg tinha criado tão generosamente para minha conveniência. Conveniência. Essa palavra me embrulhou o estômago. Comecei a baixar cópias de todos os documentos que encontrei, todas as transações, todos os contratos com meu nome, planos de poupança, propostas de negócios, joint ventures que nunca aprovei. A cada clique, criava uma pasta no meu disco rígido pessoal, etiquetando tudo meticulosamente e datas, números de conta, anotações. Imprimi cópias físicas também, não porque não confiasse nas versões digitais, mas porque o papel ainda carregava um peso que um arquivo na tela jamais poderia ter. Algo físico, algo inegável. Vilo pulou na mesa e se acomodou ao lado da pilha de papéis, enroscando-se como uma pequena sentinela cinzenta, observando-me trabalhar. Boa menina, sussurrei, acariciando seu pelo. Estamos apenas começando. Assim que os arquivos foram guardados, peguei meu velho caderno, aquele que eu não usava desde a morte de Robert. A capa de couro estava gasta, mas as páginas estavam em branco, esperando. Comecei a listar o que eu sabia, o que eu suspeitava, o que eu precisava verificar, contas conhecidas, empreendimentos comerciais vinculados ao nome de Greg, investimentos em propriedade conjunta, múltiplas linhas de crédito abertas usando meu crédito, questões pendentes. Haveria outros ativos que eu não tivesse descoberto? Quanta dívida havia sido acumulada em meu nome? Há quanto tempo isso estava acontecendo? A lista cresceu rapidamente. Tomei um gole do meu chá, deixando o gosto amargo se acomodar. Nada de mel dessa vez. Eu não queria que nada doce me tirasse o foco. Todo o esquema deles funcionava sob uma única premissa, que eu nunca olharia, que eu simplesmente confiaria. A velha casa rangia enquanto eu me movia por ela, os sons familiares agora estranhamente reconfortantes na quietude dos meus pensamentos. Levei meu chá para o escritório de Robert, meu escritório agora, embora eu ainda o considerasse dele. Era onde ele costumava ficar sentado por horas, revisando cuidadosamente cada formulário de seguro, cada extrato de investimento. Ele sempre dizia: não assine o que você não entende, Marta. Ninguém protege seus interesses como você. Eu ouvirá dizer isso tantas vezes. Eu simplesmente nunca imaginei que precisaria aplicar isso contra o nosso próprio filho. Sentada à escrivaninha, abri uma caixa de arquivo empoeirada marcada com a Robert 2005 a 2017. Dentro, havia pastas cheias de extratos bancários, notas de investimento, documentos fiscais, organizados do jeito que só Robert sabia. Página após página, li os registros antigos.
Suas anotações eram meticulosas, cada transação com referências cruzadas, cada conta balanceada. Ele nunca teria deixado isso acontecer, pensei com amargura. Mas, depois do funeral de Robert, Greg interveio quase imediatamente. Você não deveria mais se preocupar com toda essa papelada, mãe, disse ele, pegando minha mão como um filho obediente. Deixe que eu cuido disso. É demais. Na época, foi um alívio. A dor era muito recente e eu estava exausta. Eu não queria ficar sentada sozinha naquela mesa, então deixei que ele assumisse. Esse foi meu primeiro erro. Enquanto folheava as anotações cuidadosas de Robert, encontrei e-mails antigos que Greg havia me encaminhado anos atrás. Atualizações amigáveis cheias de garantias. Tudo em ordem, mãe. O empréstimo comercial foi aprovado graças à sua avalista. Temos sorte de ter uma âncora de crédito tão forte. Só mais alguns documentos para manter o credor satisfeito. Nada com que você precise se estressar. O mundo está complicado hoje em dia, mas vou mantê-la atualizada. Não se preocupe. Na época, fiquei grata pela atenção dele. Ele fez parecer que tudo estava sob controle, como se eu não precisasse me preocupar com os detalhes. E Jenna sempre reforçava isso com seu carinho constante. Marta, somos tão abençoados por ter você. Você nos deu tanta estabilidade. Não conseguiríamos fazer isso sem você. Era bom ser necessário. Era com isso que eles contavam. Mas lendo essas mensagens agora, com outros olhos, eu percebi o padrão. Ele nunca me convidou para os detalhes. Ele apenas relatava o que queria que eu ouvisse, informações filtradas, suavizadas, disfarçadas de trabalho em equipe familiar. Os documentos de procuração tinham sido o passo final. Só para emergências, mãe. Você ainda terá o controle. Isso me dá autoridade legal caso algo aconteça e você não esteja disponível. Ele usava meu amor por ele como uma ferramenta. E Jenna estava sempre lá para amenizar qualquer hesitação. Ela desempenhou o papel perfeitamente, a nora grata que só queria o melhor para todos. Engoli em seco. Não conseguia nem ficar com raiva de mim mesma por não ter percebido os sinais. Quando você passa a vida inteira acreditando que alguém te ama incondicionalmente, não questiona os motivos da pessoa. Não é fácil. Mas amor sem respeito, isso não é amor de jeito nenhum. Peguei um bloco de notas amarelo e comecei a anotar datas. Cada empréstimo, cada refinanciamento, cada favor financeiro que eu tinha feito para eles. Eu não ia mais bancar a viúva em defesa. Se eles queriam o controle, estavam prestes a ver como seria quando eu recuperasse o meu. Vilo pulou na mesa novamente, aninhando-se no meu colo. Cocei atrás da orelha dela enquanto olhava pela janela, o sol agora se pondo atrás das árvores. Amanhã, eu ligaria para o meu consultor financeiro. Silenciosamente, discretamente. Eu não estava em pânico. Eu estava acordada, finalmente acordada. Na manhã seguinte, me vesti como se nada tivesse acontecido, calça comprida, blusa simples, suéter leve. Do mesmo jeito que sempre me vestia para as minhas tarefas semanais. A aparência importava, mesmo agora, principalmente agora. A calma havia se instalado em mim como uma segunda pele. Não havia mais espaço para pânico. Aquela fase tinha acabado. Antes de sair de casa, dei um tapinha de leve na cabeça de Vilo. Segure firme, sussurrei. Ela piscou lentamente, como se dissesse, entendo. A viagem até o centro da cidade transcorreu sem incidentes, as ruas eram familiares. Eu sempre fizera minhas operações bancárias ali, primeiro com Robert e depois sozinha, depois que ele faleceu. Mas, desta vez, não era rotina. Desta vez, cada passo era deliberado. Estacionei a alguns quarteirões de distância e caminhei calmamente em direção ao escritório do meu consultor financeiro, o Sr. Collouton. Ele conhecia Robert há anos, e também me conhecia. Não éramos próximos, mas ele sempre fora respeitoso, profissional, cuidadoso, o tipo de homem que falava baixo, mas prestava atenção. Quando entrei, a recepcionista sorriu. Bom dia, Sra. Adams. A senhora tem um compromisso hoje? Não, respondi, sorrindo como ela. Mas eu esperava que o Sr. Collouton tivesse um momento para um assunto particular. Só alguns minutos.
Deixe-me verificar. 1 minuto depois, ela me conduziu de volta. O Sr. Collouton se levantou quando entrei. Marta, claro. Por favor, sente-se. A porta fechou-se suavemente atrás de mim. Por um momento, fiquei ali sentado, recuperando o fôlego. Preciso rever minhas contas, comecei. Minha voz era firme, minhas mãos cuidadosamente cruzadas no colo. Todas elas. Cada conta conjunta, cada autorização, tudo conectado ao meu nome. Ele piscou, surpreso, mas profissional. Claro. Há algo errado. Ainda não tenho certeza, inclinei-me ligeiramente. É por isso que preciso da sua ajuda. O Sr. Collouton assentiu, sentindo o peso por trás das minhas palavras. Durante a hora seguinte, examinamos tudo metodicamente, linha por linha. O panorama ficava mais claro a cada conta que examinávamos. Documentos de procuração que Greg havia protocolado. Autorizações de investimento que ele havia processado. Pedidos de empréstimo enviados com minha assinatura arquivada. Ele tem acesso total a vários dos seus ativos, disse o Sr. Collouton gentilmente. Algumas dessas contas apresentam riscos significativos, Marta. Eu não sabia que ele tinha se expandido tanto. Eu também não, respondi calmamente. E quero que isso pare. Ele se endireitou, seu tom mudando para algo mais sério. Podemos iniciar os procedimentos de revogação. O senhor precisará rescindir formalmente os direitos de procuração e congelar as contas conjuntas para impedir futuras atividades. Faça isso. Tem certeza? Olhei diretamente para ele. Sr. Collouton, nunca tive tanta certeza. Ele assentiu. Depois, precisaremos envolver um advogado para os processos, e o senhor precisará ir pessoalmente aos seus bancos para congelar certas contas imediatamente. Já está planejado, eu disse. Passamos mais 30 minutos reunindo a papelada necessária. Ao assinar as ordens iniciais de revogação, uma estranha calma me invadiu. Não era medo. Era o poder retornando às minhas mãos. Antes de sair, fiz uma última pergunta. Quão exposto estou legalmente se os investimentos dele entrarem em default? O Sr. Collouton expirou lentamente. Significativamente. O senhor está vinculado como fiador principal em várias linhas de crédito. Mas se agirmos agora, congelar, revogar e documentar suas objeções, podemos construir uma defesa se as coisas se complicarem. Então vamos agir. Levantei-me, apertando sua mão com firmeza. Enquanto caminhava de volta para o carro, o sol do fim da tarde refletia nos prédios de vidro do centro da cidade. O mundo lá fora parecia exatamente como sempre fora, normal, previsível. Mas meu mundo havia mudado. Silêncio não significa fraqueza. Não mais. Naquela noite, enquanto o céu escurecia e a casa voltava ao seu silêncio habitual, meu telefone vibrou no balcão da cozinha. O nome de Greg iluminou a tela. Fiquei olhando para ele por um momento. Ele nunca me ligava à noite, a menos que precisasse de alguma coisa. Atendi, mantendo a voz suave. Oi, querida. Oi, mãe. Seu tom era caloroso, quase alegre, alegre demais. Era aquela voz familiar que ele usava sempre que me bajulava para mais um pedido. Só queria saber como você está. Como você está? Estou bem, respondi. Como está o bebê? Ah, ele está ótimo. Ele tem sido um saco ultimamente. Ele riu como se fosse apenas uma conversa casual para colocar o papo em dia, mas eu conseguia sentir o peso por trás de suas palavras, a naturalidade forçada, a pescaria. Depois de alguns minutos de conversa fiada sem sentido, Greg se mexeu. Na verdade, mãe, tem uma coisa que eu queria que a gente pudesse conversar. Lá vem. Claro, respondi, sorrindo para mim mesma. O que é? Bem, ele pigarreou, aquele tique nervoso que sempre sentia ao mentir. Me deram uma oportunidade nova e promissora. É um negócio único na vida, sinceramente. É mesmo? Perguntei, gentilmente. Conte-me mais. Você se lembra daquele empreendimento que eu te contei? Bem, eles aceleraram uma grande fase de investimento, mas preciso de um pouco mais de liquidez para finalizar minha posição. Sua voz suavizou.
Só uma coisa de curto prazo, mãe. Temporária. Quase nenhum favor, na verdade. Fiquei em silêncio, deixando que ele preenchesse a lacuna. E, claro, ele preencheu. Pensei, sabe, já que somos meio que parceiros na parte burocrática, que seria fácil movimentar algum dinheiro como garantia. Nada arriscado. Tudo está certo. Eu nem perguntaria, mas Jenna e eu realmente vemos isso como um grande passo para o nosso futuro. Para o bebê. O bebê. Sempre o bebê. Ele nunca se esquecia de qual botão apertar. Fechei os olhos brevemente, respirando fundo. Minha voz permaneceu suave. Entendo. E você tem certeza de que é seguro? Completamente. Isso é só para garantir a parte final. Deixei um pequeno sorriso se curvar no canto dos meus lábios, embora ele não pudesse vê-lo. Bem, querida, tenho certeza de que podemos discutir isso. Por que não nos encontramos pessoalmente? Gosto de discutir essas coisas pessoalmente, sabe, só para minha paz de espírito. Houve uma leve hesitação do outro lado da linha. Eu quase podia ouvi-lo recalculando. Claro, ele disse finalmente, rápido demais. Com certeza. Essa é uma ótima ideia. Amanhã funciona? Amanhã está perfeito, eu disse docemente. Vamos nos encontrar em algum lugar público, no entanto. É mais fácil para eu te ouvir claramente. Você sabe como a casa fica barulhenta com o bebê? Claro, ele riu nervosamente. O que for melhor para você. Ao encerrarmos a ligação, eu praticamente conseguia ouvir o alívio em sua voz. Ele achava que eu ainda era dócil, ainda confiante, ainda crédula. Mas aquela não era a mesma mãe que ele pensava ter na palma da mão. Depois de desligar, coloquei meu telefone virado para baixo no balcão e expirei lentamente. O ar na casa parecia mais pesado naquela noite, mas não opressivo. Ele ainda acha que estou dormindo, pensei. Ótimo. Apaguei as luzes da cozinha, deixando apenas a luminária fraca no canto da sala. Os documentos estavam trancados em segurança. As revogações estavam em andamento. Amanhã, eu ouviria cada palavra que ele dissesse. Eu o deixaria tecer sua teia como sempre fazia, mas desta vez eu estaria segurando a tesoura. Na manhã seguinte, cheguei ao café 20 minutos mais cedo. Era um daqueles lugares que Jenna gostava de chamar de um rústico chique, com paredes de tijolos aparentes, iluminação suave e móveis cuidadosamente descombinados, projetados para criar um ambiente casual, mas calculado. Escolhi uma mesa de canto perto da grande janela, de costas para a parede, com vista total para a entrada. Controle. A garçonete me trouxe o chá e eu a agradeci baixinho, observando os minutos passarem. Greg chegou na hora certa, uma disciplina rara que ele reservava para os momentos em que precisava de alguma coisa. Ele me viu imediatamente e se aproximou, sorrindo como se aquela fosse apenas mais uma conversa aconchegante entre mãe e filho. Mãe, ele cumprimentou, inclinando-se para beijar minha bochecha. Você está ótima. Sorri. Obrigada, querida. Você também está impecável. Sentamos. Ele pediu seu café de sempre. Seguiu-se uma conversa leve e amigável. Ele era bom nessa parte, o aquecimento, mantendo a energia leve enquanto preparava seu discurso. Mas minha mente estava em outro lugar. O pequeno gravador guardado cuidadosamente dentro da minha bolsa já estava gravando. Eu havia praticado o posicionamento antes de ele chegar. Estava perfeitamente apontado. O zumbido suave do café fornecia ruído de cobertura, mas o aparelho captava cada palavra. Depois de alguns minutos de atualizações sem sentido sobre o bebê, o negócio e o tempo, a voz de Greg suavizou, suas mãos cruzadas sobre a mesa. Lá vinha ela. Mãe, eu realmente aprecio você me conhecer assim, ele começou, adotando seu tom sincero. Você sempre me apoiou tanto, a nós dois. Eu sei que você quer o melhor para a nossa família. Assenti gentilmente, dando-lhe espaço para continuar. Esta oportunidade, ele continuou, inclinando-se ligeiramente. É sólida como uma rocha. Fizemos toda a diligência necessária. Os retornos são quase garantidos, mas para garantir, preciso agir rápido. De quanto você precisa? Perguntei baixinho.
Ele olhou para baixo como se tivesse ensaiado. Não é uma quantia enorme, 200 mil, mas é de curto prazo, totalmente coberto pelos ativos que construímos. Ativos que você construiu usando o meu nome. Ele sorriu novamente, sem sentir resistência. Com as contas conjuntas e a estrutura de procuração, é bem tranquilo, honestamente. A papelada já está pronta. Só precisa da sua aprovação rápida. Tomei um gole lento do meu chá, mantendo o olhar gentil. Você já preparou a papelada? Sim, ele disse rapidamente. Você sabe como são essas coisas. É melhor ter tudo pronto caso você aprove. Economiza tempo. Deixei uma pequena pausa se prolongar. E a Jena também concorda com isso? Claro. Nós dois concordamos. Lá estava o reforço tácito. Estamos unidos. Não nos dívida. Sorri, inclinando a cabeça levemente. Vocês dois realmente construíram um sistema e tanto. Greg riu baixinho. Bem, você me ensinou a ser minucioso, como meu pai costumava dizer. Planejar com antecedência, certo? Não ouse envolver seu pai nisso. Por fora, ri baixinho, disfarçando minha amargura com uma graça praticada. Enquanto ele se lançava em mais detalhes, lucros projetados, cronogramas, gestão de riscos, deixei-o falar, cada palavra cavando sua própria cova um pouco mais fundo, cada mentira preservada, capturada, registrada. Quando ele finalmente parou, coloquei minha mão delicadamente sobre a dele. Querido, agradeço por você ter pensado em mim para isso. De verdade. Mas me dê 1 ou 2 dias para revisar tudo. Você me conhece. Eu também gosto de ser minucioso. O rosto de Greg se contraiu por apenas uma fração de segundo, um lampejo de surpresa por eu não estar concordando de imediato, como sempre, mas então ele sorriu. Claro, mãe. Com certeza. Não tenha pressa. Apertei a mão dele delicadamente antes de puxar a minha de volta. É uma decisão importante. Queremos fazer direito. Ele assentiu, satisfeito. Achou que ainda me tinha. Mas não tinha. Quando nos levantamos para ir embora, eu o abracei. Ele não percebeu o quanto eu segurava minha bolsa com força, com o gravador ainda ligado lá dentro. Obrigada, Greg, pensei enquanto saía. Você me deu exatamente o que eu precisava. Na tarde seguinte, o último resquício de hesitação dentro de mim havia desaparecido. Eu não tinha mais medo. Nem do Greg, nem da Jena, nem de perder o afeto deles, porque agora eu entendia que não havia afeto a perder. No escritório do meu advogado, no centro da cidade, sentei-me em frente à senhorita Whittaker, uma mulher perspicaz e prática, de quase 60 anos, altamente recomendada pelo meu consultor financeiro. Ela me lembrava um pouco de mim mesma, quieta, mas firme sob a superfície. Explique-me tudo, senhora Adams, disse ela, abrindo seu bloco de notas amarelo. Não deixe nada de fora. E não contei. Por quase 1 hora, descrevi tudo: os empréstimos, a aval, os empreendimentos comerciais, os formulários de procuração, as contas secretas que eu havia encontrado e, finalmente, a conversa gravada no café, que ela ouviu com as sobrancelhas franzidas enquanto as mentiras se acumulavam. Quando terminei, ela se recostou na cadeira, batendo a ponta da caneta na mesa, pensativa. Eles deixaram um longo rastro de papel, disse ela baixinho. Mais do que suficiente para tornar isso bastante passível de ação judicial. Vou perder tudo? Perguntei calmamente. Não se nos mudarmos agora. Sua situação está longe de ser desesperadora. Legalmente, você tem várias opções poderosas. Ela explicou cada passo devagar, com cuidado, observando meu rosto para ter certeza de que eu havia absorvido tudo. A procuração seria formalmente revogada e autenticada imediatamente. Notificações legais seriam enviadas a todas as instituições financeiras envolvidas. Contas conjuntas seriam congeladas até a análise completa. Uma carta formal documentando o abuso financeiro de um adulto vulnerável seria redigida caso fosse necessária proteção legal adicional. Você pode enfrentar reações negativas, acrescentou. Manipulação emocional, culpabilização, ameaças de arruinar a família. Você precisa estar preparada para isso. Encontrei seu olhar. Eu me preparei para isso a vida toda sem saber.
Ela sorriu levemente, um vislumbre de respeito brilhando por trás dos óculos. Ótimo! Então vamos começar. Quando voltei para casa, o primeiro lote de notificações legais já havia sido arquivado eletronicamente. A senhorita Whittaker me garantiu que acompanharia cada uma pessoalmente. Sentei-me à minha mesa naquela noite e abri o pequeno cofre à prova de fogo onde guardava meus arquivos mais pessoais, o testamento de Robert, meus documentos de aposentadoria, apólices de seguro e, agora, a mais nova adição, meus planos de sucessão atualizados. Peguei meu antigo testamento. O nome de Greg estava escrito em cada linha de beneficiários, em cada contingência. Meu coração apertou enquanto eu olhava. Pensei que o estava protegendo ao lhe dar tudo. Pensei que estava facilitando as coisas para ele um dia, mas tudo o que fiz foi dar a ele permissão para me tirar o controle enquanto eu ainda respirava. Não mais. Peguei a caneta preta da gaveta da escrivaninha e, lenta e calmamente, risquei o nome dele. Quando terminei, guardei o Antigo Testamento de volta no cofre, mas não sem antes rotulá-lo como substituído apenas para registro. O novo rascunho seria formalizado na semana seguinte. Mas, simbolicamente, aquele era o momento em que eu não existia mais para o benefício deles. Esta casa, esta vida, este nome, tudo que eu havia construído me pertenceria novamente. E um dia, quando eu me fosse, passaria para alguém que respeitasse o que significava amar de verdade sem tomar. Amor sem respeito não é amor, lhe é roubo. Olhei para a janela da frente. A luz da varanda brilhava suavemente contra o céu noturno. A mesma luz que eu deixava acesa, esperando a visita de Greg. Agora era apenas luz. Nada mais. Não mais presa à esperança. Apenas luz clara e constante. Na manhã seguinte, eu já estava me movendo antes mesmo do sol surgir no horizonte. Eu sempre fui uma madrugadora. Robert costumava brincar que eu era meio pássaro, meio máquina, acordava antes dos tordos, completamente vestida antes mesmo da maioria das pessoas se mexerem. Mas hoje, acordar cedo não era uma questão de hábito. Era estratégia. Liguei primeiro para o escritório de administração de hipotecas, falando com uma mulher chamada Sandra. Mantive o tom amigável e caloroso, apenas mais uma senhora idosa e educada verificando sua papelada. Sim, senhora, confirmou Sandra, digitando no teclado. A hipoteca da propriedade dos Adams foi totalmente quitada e encerrada no mês passado. O título reflete você e seu filho como proprietários. Sorri ao telefone, embora ela não conseguisse perceber. Maravilhoso. E só para confirmar, qualquer alteração na administração, como uma venda ou refinanciamento, exigiria minha assinatura. Correto? Correto. Excelente, eu disse docemente. Gostaria de discutir opções de venda ou transferência da administração. Em silêncio, é claro. Para fins de planejamento patrimonial. Sandra hesitou por um momento, mas manteve-se profissional. Isso certamente pode ser providenciado. Precisaremos enviar alguns documentos formais, mas posso sinalizar seu processo hoje mesmo e conectá-lo a um de nossos gerentes seniores. Obrigada, querida. Eu agradeceria. Desliguei o telefone e soltei o ar lentamente. Era uma peça pronta. Eles achavam que quitar a hipoteca havia garantido a casa para eles para sempre, mas o imóvel ainda estava em meu nome total, legal e inegavelmente vinculado a mim. Eles não esperavam que eu revisitasse esse fato. E agora eu estava dando início a uma mudança que eles não esperavam. Mais tarde naquela tarde, visitei o banco pessoalmente. Sem ligações, sem e-mails. Queria que tudo fosse resolvido pessoalmente, menos rastreável aos olhares curiosos. Encontrei-me em particular com o gerente da agência, um jovem chamado Jeremy, que, felizmente, me tratou com respeito e paciência, em vez de condescendência condescendente. Gostaria de encerrar as linhas de crédito conjuntas, disse eu, deslizando meu documento de identidade com foto sobre a mesa. Congelar tudo imediatamente. Não são permitidas cobranças adicionais. Nenhuma notificação enviada a terceiros até que os encerramentos sejam totalmente processados. Jeremy ergueu uma sobrancelha, mas assentiu. É absolutamente seu direito como titular principal da conta. A senhora está prevendo algum problema, senhora Adams? Possivelmente, respondi calmamente. É por isso que quero tudo certinho antes que alguém saiba que foi feito.
Ele assentiu, abaixando a voz. Nós podemos fazer isso acontecer. Peça por peça, o quebra-cabeça estava se encaixando. Quando voltei para casa naquela noite, a cascata de ações silenciosas estava a todo vapor, a preparação da venda da hipoteca, o congelamento das linhas de crédito, o processamento das revogações legais no escritório da senhorita Whittaker, a atualização dos documentos do espólio agendada para assinatura final. Greg e Jenna ainda flutuavam alegremente, inconscientes, acima da água, pensando que o gelo sob eles era sólido. Mas as rachaduras já haviam se espalhado. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com a minha segunda xícara de chá, o caderno aberto à minha frente. Atualizei a minha lista com uma satisfação silenciosa. Hipoteca sinalizada para transferência, visto. Linhas de crédito conjuntas congeladas, visto. Procuração revogada, visto. Reestruturação patrimonial em andamento, visto. Não era vingança. Era reivindicação. O controle retornando ao seu legítimo dono. Enquanto eu me recostava na cadeira, vi-lo pulou na mesa novamente, enrolando-se numa bola cinza e macia ao lado do meu caderno. Sua respiração constante acompanhava a minha. Esta casa não parecia mais uma armadilha. Parecia terra firme. Minha novamente. Que eles aproveitem estas últimas semanas fingindo que tudo está normal, pensei. Eles não verão a tempestade até que ela já tenha passado. Estendi a mão e cocei delicadamente atrás da orelha de Vilo. Quase pronto, querida, sussurrei. Quase pronto. 2 semanas depois, a primeira chance finalmente os alcançou. Era uma quinta-feira à noite. Eu não precisava estar lá para testemunhar. Eu já havia imaginado a cena em detalhes perfeitos. Greg e Jenna estavam jantando fora, comemorando um dos seus chamados marcos empresariais, um novo investidor, um novo negócio, qualquer que fosse a história que ele estivesse contando ultimamente. Pediram vinho e pratos principais caros. Jenna provavelmente sorriu do outro lado da mesa, imaginando o quão longe eles tinham chegado. E então, quando o garçom voltou com a conta, o primeiro cartão recusou. Greg provavelmente riu, ignorando a situação. Passe de novo, por favor? Pode ser um problema no banco. O segundo cartão também recusou. O pânico nem sempre chega com gritos. Às vezes, chega em silêncio, maxilares cerrados, pescoços rígidos, perguntas não ditas disparando entre os cônjuges. O gelo sob seus pés finalmente se moveu. Naquela mesma noite, um grosso pacote de documentos chegou à caixa de correio de Greg. Uma notificação formal da empresa de serviços hipotecários, transferência de serviços iniciada. Devido às novas condições de propriedade e à reestruturação, é necessária uma reavaliação financeira imediata. Os saldos atuais podem estar sujeitos a cláusulas de pagamento acelerado, aguardando a revisão do título. Uma maneira educada de dizer que sua rede de segurança simplesmente desapareceu. A casa deles, que eles acreditavam intocável depois da minha generosa doação, agora estava vulnerável. Não por causa de algum acidente, não por causa das flutuações do mercado, porque eu escolhi puxar a alavanca que eles nunca imaginaram que eu usaria. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. O nome de Greg apareceu na tela novamente. Deixei cair na caixa postal. Eu não tinha interesse em ouvir suas explicações frenéticas, sua inocência ensaiada. Não precisava ouvir o pânico mal disfarçado de Jenna ao fundo. Em vez disso, sentei-me à mesa da cozinha, chá na mão, papéis organizados cuidadosamente à minha frente, enquanto minha advogada, senhorita Whittaker, ligava para me atualizar. Tudo foi processado, senhora Adams. As novas estruturas de escritura foram oficialmente protocoladas. Os avisos de revogação foram recebidos. Todas as autorizações de crédito conjunto foram formalmente encerradas. Obrigada, Laura. Você se posicionou bem, continuou ela. Se tentarem retaliação legal, não terão legitimidade. Você deixou um registro limpo de abuso financeiro e manipulação documentados. O ônus recairia inteiramente sobre eles. Sorri levemente. Deixe-os tentar. A versão antiga de mim, a desesperada para evitar conflitos, ansiosa para preservar a harmonia familiar a qualquer custo, teria ficado apavorada com o que viria a seguir. Mas não agora. Porque agora eu entendi algo que deveria ter percebido anos atrás.
Família não é definida por quem compartilha seu sangue. É definida por quem respeita a sua dignidade. Greg e Jenna nunca me respeitaram. Eles respeitavam meu dinheiro, meu acesso, meu silêncio. E eu tinha acabado de tirar tudo isso de mim. A casa estava silenciosa naquela noite, mas eu não me sentia mais sozinho. Fiquei em pé na janela da frente, olhando para o céu que escurecia. Uma brisa leve farfalhava as árvores no jardim da frente, as mesmas árvores que Greg subia quando era menino, as mesmas árvores que eu havia plantado com Robert quando compramos esta casa, décadas atrás. Esta era a minha casa, a minha história, as minhas escolhas. Nenhuma quantidade de engano poderia mudar isso. Vi-lo roçou na minha perna, seu rabo balançando para cima. Abaixei-me para pegá-la no colo, segurando-a contra o meu peito enquanto estávamos juntos perto da janela. O mundo lá fora permanecia calmo, inconsciente. Mas dentro daquelas paredes, tudo havia mudado, e eles ainda não sabiam disso completamente. Em breve, pensei, em breve eles entenderão exatamente o que perderam. A batida na minha porta veio forte e rápida, 3 pancadas ríspidas que sacudiram a maçaneta de latão como punhos tentando romper a civilidade. Eu já esperava por isso. Caminhei até a porta calmamente, parando apenas para verificar se o pequeno gravador de voz escondido atrás do vaso do console já estava ligado. Então, abri. Greg estava lá, com o maxilar tenso, os olhos arregalados de frustração. Seus ombros estavam retos como os de um homem acostumado a entrar em salas e conseguir o que queria. Jenna permaneceu atrás dele na varanda, de braços cruzados, lábios apertados. Ela não disse nada. Estava ali apenas como reforço. Mãe. Sua voz estava tensa, quase trêmula. Precisamos conversar. Dei um passo para o lado, fazendo sinal para que entrassem com uma suavidade praticada. Claro, querida. Entre. Eles foram para a sala de estar, onde minha advogada, senhorita Whittaker, já estava sentada, calma, serena, com sua maleta ao lado como uma âncora. Greg congelou ao vê-la. Quem é? Esta é minha advogada, respondi calmamente. Laura Whittaker. Ela está me ajudando com alguns ajustes patrimoniais que estavam muito atrasados. Ajustes patrimoniais? A voz de Greg se transformou em uma risada forçada. Mãe, que diabos está acontecendo? Jenna pairou perto da lareira, com os olhos se alternando entre nós. Ela estava calculista, ainda tentando avaliar se aquilo era recuperável. Sentei-me e gesticulei em direção à cadeira à minha frente. Por favor, Greg, sente-se. Ele não se sentou. Sua voz se elevou, o filho educado se transformando em algo mais áspero. Você congelou nossas contas. Você cancelou a hipoteca. As linhas de crédito acabaram. Você tem alguma ideia do que está fazendo? Eu sei exatamente o que estou fazendo. Meu tom permaneceu calmo, equilibrado. Estou protegendo o que é meu. Você está destruindo tudo. Sua voz falhou, as veias visíveis ao longo do pescoço. Eu construí tudo com você. Somos uma equipe. Não, Greg. Balancei a cabeça lentamente. Você construiu tudo em mim. Sem o meu consentimento informado, sem respeito. Isso não é parceria. Isso é roubo. Ele zombou, andando de um lado para o outro. Você está exagerando. Já conversamos sobre tudo isso. Não, interrompi. Minha voz ainda suave, mas cortante. Você falou. Você apresentou. Você manipulou. Eu assenti porque confiei em você. E você usou essa confiança como uma arma. Jenna finalmente falou, com a voz fina e ríspida. Estávamos tentando construir um futuro para o seu neto, para a família. Não foi isso que você sempre quis? Por anos, eu pensei que sim, eu disse, voltando meu olhar para ela. Mas eu finalmente entendi. Você nunca me viu como família. Você me viu como um recurso. Greg bateu as mãos no encosto da cadeira, mas não se sentou. Você está estragando tudo, mãe. Está sabotando a sua própria família. Endireitei a postura, encarando sua fúria com firmeza. Não, Greg.
Você estragou tudo quando me viu como um instrumento em vez de uma pessoa. Ao meu lado, a senhorita Whittaker abriu silenciosamente a pasta e deslizou um arquivo sobre a mesa de centro em direção a ele. Estes documentos descrevem todas as transações não autorizadas que você iniciou em nome da sua mãe, disse ela calmamente. Eles foram submetidos às autoridades competentes. O sorriso irônico de Greg vacilou. Autoridades? Investigação Estadual de Fraude, Unidade de Abuso Financeiro contra Idosos e Revisão de Abuso de Identidade, confirmou ela. Isso não é mais apenas uma briga familiar. A cor sumiu do rosto de Jenna. Ela estendeu a mão para segurar o braço de Greg, mas ele o puxou. Você destruiria seu próprio filho, sibilou Greg, com a voz embargada. Por quê? Por despeito. Levantei-me lentamente, deixando o silêncio preencher a sala antes de responder. Não, Greg. Por dignidade. Pela primeira vez, ele não tinha mais nada a dizer. Jenna agarrou sua manga, puxando-o em direção à porta, sussurrando: precisamos ir agora. Eles se viraram e saíram furiosos sem dizer mais nada. Quando a porta finalmente se fechou atrás deles, respirei fundo, soltando o ar que vinha prendendo há muito tempo. A senhorita Whittaker olhou para mim, com a expressão firme. Você se saiu bem. Eu me sinto limpa, eu disse suavemente. Não vitoriosa. Apenas finalmente limpa. Não me mexi da cadeira depois que eles saíram furiosos. A sala estava silenciosa. Minhas mãos repousavam no colo, firmes. Minha respiração, regular. A senhorita Whittaker pegou a pasta novamente, tirando um segundo conjunto de documentos. Este, mais pesado, mais grosso, bem grampeado. Tem outra coisa que eles ainda não perceberam, disse ela, deslizando a pasta em minha direção. Assenti, já sabendo. O pacote de submissão completo, com data e hora marcadas e já protocolado nas agências estaduais e federais até esta manhã, confirmou ela. Cada documento, cada gravação, cada e-mail que você encaminhou. Eles já começaram a revisão preliminar. Deixei a ponta dos meus dedos pousar levemente na pasta sem abri-la. O peso dela era simbólico, não apenas papel, mas prova. Eles acharam que esse confronto era a chance de controlar a história, eu disse suavemente. De distorcer a história, de me culpar e desfazer tudo. Eles não esperavam que você estivesse 2 passos à frente, ela respondeu. Greg ainda acreditava que isso era recuperável, que com bastante gritaria, bastante pressão, bastante culpa familiar, eu desistiria como sempre. Mas, desta vez, o tabuleiro de xadrez já estava limpo antes mesmo que ele se sentasse. As gravações do café, a auditoria digital completa de cada transação não autorizada, as cópias em nuvem de contratos que eu nunca aprovei conscientemente, os e-mails, as ameaças de correio de voz, tudo cuidadosamente organizado, enviado com segurança, totalmente fora do meu controle. Eles não podem mexer em nada disso agora, podem? Perguntei baixinho. Não, disse a senhorita Whittaker. Está protegido. Mesmo que tentem entrar em contato com você novamente e tentarão, você está protegida. Deixei que isso se aprofundasse. Eles vinham trabalhando sob a premissa de que eu era fraca demais para me defender há anos, de que eu permaneceria submissa porque amo minha família. Eles não estavam totalmente errados. Eu tinha sido gentil. Eu tinha esperado. Eu os tinha estimado. No entanto, eles viam meu silêncio como fraqueza. E agora descobririam que algumas mulheres gritam em portas, enquanto mulheres silenciosas erguem barreiras. Sobre a mesa, o telefone vibrou mais uma vez. O número de telefone de Greg. Eu me abstive de pegá-lo. Eu não precisava ouvir mais desculpas manipuladoras ou súplicas desesperadas disfarçadas de cuidado. O charme viria primeiro, seguido pelo remorso, raiva e, por último, súplica. Embora eu já tivesse testemunhado todo o arco, eu não permitiria que ele fizesse isso desta vez. A senhorita Whittaker pegou sua maleta e se aproximou. Na próxima semana, quando a investigação aceitar formalmente seus documentos, prosseguiremos com a transferência da propriedade. Você terá então proteção completa por firewall. Inclui uma cláusula de não contestação. Dei um sorrisinho. Tudo bem. Quero que essa frase seja bem explícita. Ela hesitou, observando-me por um momento.
Sabe, a maioria das pessoas só protege seu patrimônio depois de mortas. Você ainda está de pé quando faz isso. Eu disse, porque estou de pé há anos. Só que sem dizer nada. Ela sentiu levemente e sorriu antes de me deixar sozinho na sala. Levantei-me e fui até a cornija da lareira. O retrato idêntico da família ainda estava lá, a imagem impecavelmente cuidada da união, o sorriso forçado. Retirei-o sem alarde. Apenas percepção, não raiva. Coloquei cuidadosamente o retrato na velha gaveta da escrivaninha de Robert, depois de abri-la e fechá-la. Senti uma tranquilidade simples e pura em vez de raiva. O balanço da varanda lá fora era suavemente sacudido pela brisa contra suas correntes. O rabo de Vilo se enrolou quando ela pulou na borda. Eles se conformariam com o que haviam perdido, mesmo que ainda não tivessem. E eu poderia mostrar a eles sem levantar a voz. 2 dias depois, a polícia fez a primeira ligação. Não pensei nisso. Chegou direto ao Greg. Naquela tarde, Jenna me deixou uma mensagem, com a voz tensa e uma preocupação mal contida, então eu soube. Por favor, ligue para nós, Marta. Greg recebeu recentemente uma ligação do investigador estadual. Eles estão falando coisas sobre abuso financeiro e fraude que nem sequer compreendemos. Isso saiu do controle. Isso precisa ser resolvido. Podemos resolver isso como uma família, por favor. Resolvam isso. Finalmente, o desespero veio à tona. Eles passaram anos cultivando uma imagem de controle, mas ela estava desmoronando mais rápido do que eles conseguiam reparar os danos. Depois de ouvir pacientemente a mensagem de voz uma vez, coloquei-a no mesmo local seguro que todas as outras evidências. Justificativa de áudio número 23. O efeito cascata começou ao anoitecer. Assim que a investigação se tornou pública, os sócios de Greg abandonaram seus empreendimentos. Suas contas foram bloqueadas. Quando o nome de Jenna apareceu na trilha de auditoria, seus arquivos conjuntos foram alvo de uma segunda rodada de perguntas. Jenna foi a primeira a ceder. Ela não era feita para o caos. Enquanto a aparência de controle persistisse, ela prosperava na manipulação. Mas assim que se tornou pública, ela se desfez. Testemunhas, incluindo parentes para quem eles se gabavam e um primo que se lembrava de ouvir Greg se gabar de como a mamãe aprovava tudo, começaram a falar. De certa forma, ela é minha investidora silenciosa. Eles criaram mais do que simplesmente um site falso. A arrogância foi documentada. Meu telefone vibrou mais uma vez naquela noite, enquanto eu tomava chá perto da lareira. Desta vez, era uma mensagem do Greg. Por favor, eu cometi um erro. Impeça que as coisas se estraguem por causa disso. Eu não pretendia que as coisas chegassem a esse ponto. Me liga, por favor, mãe. Li novamente enquanto olhava para a tela. O turno havia terminado. O filho seguro de si que costumava rir pelas minhas costas agora estava à beira de tudo que havia criado e assistia a tudo desmoronar. No entanto, não respondi. Há certas mensagens que é melhor não dizer. Vilo pulou cuidadosamente no braço da cadeira ao meu lado, do outro lado da sala. Estendi a mão e passei a ponta dos dedos em suas costas. Eu disse que eles reagiriam. Eles finalmente estão testemunhando as repercussões agora. Em vez de parecer vazia como nos primeiros dias de luto, a casa parecia aconchegante e enraizada. Não era uma vitória. Era uma restauração. A senhorita Whittaker ligou na manhã seguinte com sua eficiência habitual. Seus documentos foram totalmente aceitos pelo investigador estadual, disse ela. Eles estão sugerindo acusações por abuso financeiro de idosos e manipulação ilegal de ativos. Às 8h42 de hoje, seu patrimônio está formalmente selado sob a nova estrutura fiduciária. Deixei as palavras se aprofundarem por um momento antes de fechar os olhos. Muito bem. Ela continuou, nenhuma contestação no futuro será legalmente válida. E seus pedidos preventivos já os desqualificam permanentemente caso tentem qualquer contestação baseada em tutela ou emocional no futuro. Eu disse, se quiserem, que gritem para o vento. Os documentos responderão em meu nome. Naquele mesmo dia, a família de Jenna se distanciou formalmente de Greg em declarações publicadas por seu advogado, descrevendo suas ações como inesperadas e profundamente decepcionantes.
Eles se distanciaram, é claro. A prioridade principal é sempre a autopreservação. Minha recém-descoberta calma e dignidade não tinha nada a ver com retaliação. Havia algo mais limpo envolvido. Limitações. Eu havia recuperado minha vida, minhas decisões e minha dignidade pela primeira vez desde a morte de Robert. As memórias, o lar e as árvores eram todos meus novamente. E eu não podia deixar ninguém tirar isso de mim. Não mais.